Oi, primeiro ano Enem 1001, 1002, tudo bem com vocês? Semana 24 de agosto de 2020, seguimos aqui nas nossas aulas à distância. Espero que vocês estejam bem, com saúde, que os seus familiares estejam bem e que em breve tudo isso passe e que nós consigamos retirar algum aprendizado disso tudo, tá bom? Eu quero dizer que eu estou sempre à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Qualquer dúvida é só me mandar uma mensagem no WhatsApp, por e-mail, me ligar, tá bom? E amanhã, lembrando de que nós temos a nossa videoconferência. É sempre muito bom estar com vocês às terças, no horário de 11h15, tá bom? Bom, espero que seu material esteja em dia. Estamos no capítulo 20. Mais algumas aulas adiante eu vou juntar alguns capítulos para a gente ter tempo de continuar falando sobre a dissertação. Mas seguimos aqui com a nossa apostila. Estamos no volume 4 já, né? Estamos no final do volume 4. Hoje é o último capítulo do volume 4. Já iniciaremos em breve o volume 5 e depois só vai faltar o 5 e o 6, né? Enfim, o ano passou, mas a gente tem tudo na plataforma, todas as aulas. Se você tem dúvidas, quer lembrar de algum conteúdo, é só você ir na sua plataforma, assistir a aula novamente. A gente tem esse recurso aqui à distância, né? Que na aula presencial a gente não tinha o contato físico, mas não tínhamos esse recurso que é um bom recurso, né? Você pode voltar, você pode rever algum conteúdo, tudo bem? Então vamos lá, nós vamos dar seguimento ao capítulo 19, que falou sobre crônica, né? Eu apresentei a vocês a crônica. Falamos um pouco sobre o que vem a ser esse tipo de gênero textual. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a estrutura da crônica, a linguagem adotada e uma pequena análise textual. Então vamos lá? Numa leitura inicial, a gente tem aqui essa crônica, o verbo for, né? É uma crônica que é para você ler depois, tá? É uma crônica bem interessante, é uma crônica escrita pelo João Baldo Ribeiro, tá? É uma crônica que fala um pouco faz uma reflexão acerca de como eram os vestibulares antes, como são hoje, enfim. E aí ele fala, né, um pouco da prova dele do vestibular, que era uma prova oral, enfim. Gostaria que vocês lessem. E eu sei que na aula passada eu disse para vocês que a gente comentaria a crônica do 19, que é a crônica do Veríssimo, que falava sobre o lixo, mas a nossa aula videoconferência da semana passada, eu fiquei quase que o tempo todo colocando em dia a questão de trabalho, de simulado, quem estava me devendo, o quê. Então não sobrou muito tempo para falar sobre o capítulo 19. Então prometo que na videoconferência de amanhã eu vou falar com vocês sobre a crônica O Lixo e vou falar também um pouco sobre o conteúdo. Isso também sobre essa crônica do verbo for e sobre esse conteúdo também, tá bom? Na videoconferência de amanhã. Quando a gente fala de estrutura, né, da crônica, a gente precisa entender que no primeiro parágrafo é comum, né, ser introduzido para o leitor o assunto do texto, obviamente, tá? Então é muito comum, logo no começo do parágrafo, a gente está falando de uma crônica um pouco diferente daquela crônica do capítulo 19, que era uma crônica mais em diálogos. A gente está falando aqui de uma crônica mais argumentativa, narrativa, em que você conta uma história. Então, no primeiro parágrafo, você deixa claro qual é o assunto. Embora naquela crônica do 19, do lixo, a gente já ficou claro, né, que eles se encontraram jogando o lixo fora, enfim. Ficou bem claro pra gente qual era o contexto em que eles estavam. Nos demais parágrafos, você costuma seguir a regra básica, né? Quando você muda a temática em relação ao assunto, ou seja, você vai fazer uma outra abordagem, você muda o parágrafo, né? Então, no primeiro, digamos que você esteja apresentando o assunto. No segundo, você vai ali trazer o assunto para o dia a dia, para os dias de hoje. Aí no terceiro você vai fazer uma crítica, uma reflexão crítica. E no último você vai fazer a conclusão, o desfecho daquela história. Lembrando que a crônica é uma narrativa curta,
é uma narrativa que se propõe a olhar o tempo, né, o nosso tempo, que se propõe a fazer uma reflexão sobre comportamentos, sobre assuntos que tenham sido amplamente divulgados no nosso dia a dia, no nosso século, no nosso tempo. Então, a crônica, o próprio nome diz, e a gente falou isso semana passada, vem da palavra cronos, que quer dizer, né, em latim tempo, em grego tempo, perdão, em grego. Cronos quer dizer em grego tempo. Então, tudo que tem cronologia, cronômetro, cronológico, cronometrado, tudo que tem esse prefixo, né, esse radical grego, ele quer dizer tempo. Então, a crônica vai ser, sim, uma história que envolva algum fato, algum assunto do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E a crônica que eu mais gosto é a crônica reflexiva, que leva o leitor a refletir. Né? Aquela crônica do lixo, ela leva o leitor a refletir acerca de como nós deixamos, né, a nossa marca no lixo. Né? Como as nossas marcas, elas ficam impressas no nosso lixo. Como alguém pode nos conhecer através daquilo que jogamos fora. Então, fica uma lição de como o lixo, como ele tem importância na vida de uma pessoa, como ele pode contar uma história. Né? Aquilo que a gente descarta, como aquilo que nós descartamos todos os dias, né? Todas as horas, a gente, ainda mais em casa agora, na quarentena, né? Eu não tenho esse dado, mas eu fico imaginando que o volume de lixo doméstico aumentou muito, né? Assim como o lixo das empresas diminuiu, né? Mas o doméstico aumentou muito, porque nós produzimos muito lixo. Então, como alguém que né, isso não é muito comum, mas se alguém quiser olhar o nosso lixo, como essa pessoa vai nos conhecer? Né? Ela vai saber se a gente fuma, se a gente não fuma, se a gente tem bebê, se não tem bebê em casa, se a gente bebe, se bebe muito, se bebe pouco, né? Bebida alcoólica. Então, pelo nosso lixo, como a pessoa vai perceber o nosso comportamento? Por exemplo, o meu lixo, eu vou confessar, né? Tem muita fralda descartável, já teve mais, mas ainda tem, porque meu filho usa para dormir. E o meu lixo também, de vez em quando, tem bastante etiquetas, né? Aquelas etiquetas que a gente tira de roupa quando a gente compra. Então, a pessoa vai deduzir que eu sou uma pessoa bem consumista. Né? Então, o que eu quero mostrar para vocês com esses exemplos é de como a crônica, ela pode ser narrativa, descritiva, reflexiva, mas como elas expõem, né, o nosso cotidiano e levam o leitor a refletir. Bom, a linguagem da crônica, ela tem traços de coloquialidade e de informalidade. Traços, tá? Observem que a palavra são traços. Não quer dizer que tenha que predominar, ok? Que a sua crônica tem que ser muito informal, muito coloquial, não. Mas é um texto em que você tem uma maneira de escrever um pouco mais à vontade, digamos assim, do que o texto dissertativo, por exemplo. Então, por exemplo, na crônica você pode usar a primeira pessoa. O uso da primeira pessoa é livre. As marcas de opinião são livres, tá? Por quê? Porque é um texto que encontra o predomínio da norma padrão da língua para que o texto seja compreendido. Por isso, nós dizemos que você tem que zelar pelo padrão, pela norma padrão, mas você pode colocar traços de coloquialidade na crônica, ok? E um desses traços é o uso da primeira pessoa. Então, você pode usar o eu, o nós, o fomos, o saímos, o fizemos, tudo bem? Porque é um texto em que o leitor, não é exigido do escritor aquela norma padrão formal da língua. É preciso que haja uma padronização para que o leitor entenda. Então, você não pode abusar de gírias, porque senão você não vai alcançar o leitor. O leitor que não entender aquela gíria não vai entender o seu texto, ok? Mas você pode usar uma linguagem um pouco mais informal, tá bom? Os exercícios, eles estão nos conceituais do 1 ao 5, nas páginas 547 e 548, os contextualizados do 6 ao 10, nas páginas 548 e 549. Bom, e agora eu quero a sua atenção,
porque vocês vão fazer a primeira proposta do terceiro trimestre, a 16ª. Anota aí para você depois. Eu tenho tudo isso anotado, mas se eu pedir sua ajuda, você sabe me dizer que a 16ª foi a primeira do terceiro. É uma crônica argumentativa, ou seja, você vai refletir acerca de um fato do cotidiano com base em argumentos, tá? Então vamos lá, no primeiro parágrafo você vai apresentar o assunto, no segundo e no terceiro você vai usar argumentos que pode ser uma história para exemplificar aquele assunto. E o último, você vai finalizar a sua crônica, finalizando assim o tema, finalizando o assunto. E esse assunto, ele se encontra no número 11 do aprofundamento, que está na página 550, tá? Ele diz assim, olha, um texto, foi uma proposta pedida pela Universidade Federal de Santa Catarina, do vestibular da própria universidade, tá? Considere os textos a seguir e redija uma crônica que tematize um aspecto das relações de solidariedade na sociedade contemporânea. Então, o tema da nossa crônica, da crônica argumentativa de vocês, é solidariedade. Olha que lindo. Você tem que falar sobre ser solidário. Para isso, você pode ler, tem 3 textos aí. Um deles é uma tira da Mafalda, tá? Do Quino, né, argentino, com a Mafalda, que é aquela personagem que a gente adora, tá? Então, você vai ler a tira da Mafalda, você vai ler os 2 textos, uma entrevista com o Eduardo Galeano, em que ele fala sobre caridade, sobre solidariedade, e também um trecho, um excertozinho do livro do João Carlos Almeida, Antropologia da Solidariedade, tá? Então, você vai ler esse texto. Esse texto foi publicado na Universidade do Porto, ok? Em Portugal, isso mesmo. No Tandum, tá? Na faculdade no Tandum. Então, você vai ler esse excerto aí do João Carlos Almeida e vai ler esse excerto também da entrevista com Eduardo Galeano e a tira da Mafalda. Então, você vai ver que o tema entre eles é sobre solidariedade. Então, a partir dessas reflexões aí do aprofundamento, você vai criar um texto fazendo uma reflexão, levando o leitor a refletir sobre a solidariedade. Aline, eu posso partir de uma história que envolva a solidariedade de alguém para com o outro? Claro que pode, tá? Você pode partir de uma história, exemplificar com uma história e, a partir dessa história, levar o leitor a refletir sobre solidariedade, sobre caridade, sobre solidariedade na nossa sociedade contemporânea, ok? Um grande beijo, o João acabou de chegar aqui agora, até na videoaula ele quer chegar, gente. Um grande beijo, até amanhã na nossa videoconferência. Dá tchau pra eles, dá tchau. Dá tchau. Ah, eu vou te atender, mas dá tchau pra eles. Ele não quer dar tchau, gente. Beijo, tchau, vou comprar. Agora dá tchau pra eles. Vou comprar, dá tchau pra eles. Fala tchau, galera. Tchau. Tchau, gente. Fui, beijo, até amanhã.